esteja conosco nesta noite e buscamos, na orientação dos Espíritos, através das obras de Allan Kardec, chegarmos no final dos nossos trabalhos na noite de hoje, pelo menos instigados a buscar mais conhecimentos do que aquele que vamos trazer aqui, nesse curto espaço de tempo. Mas Kardec questionou os espíritos e os imortais sobre o que é a lei natural. Os espíritos respondem que a lei natural, ela é a lei de Deus. E nesta resposta, ele dá uma segunda resposta, mais importante do que todo o conteúdo que vamos abordar na noite de hoje. A lei de Deus, ela é eterna, ou seja, não sabemos quando ela foi prescrita por Deus. E se é eterna, não sabemos quando ela vai se extinguir. E é imutável, não pode ser alterada. Para a gente isso é muito difícil de compreender, algo que não pode se mudar. Quando a nossa observação do mundo, a gente não tem essa impressão de que ele é imutável. Mas o que eu queria deixar como mais importante é que na resposta de uma questão que eu faço, que está inclusa nessa resposta, uma pergunta implícita, porque eu sempre digo assim: o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, explícitas lá, ipsis literis, mas existe aí mais umas 500 implícitas que recebemos a resposta. Quem daqui gostaria de saber qual o segredo da felicidade? Olha, faz tempo que a humanidade busca isso. E a resposta está nessa pergunta. Porque quando ele diz assim, a lei natural é a lei de Deus, e ela é a única que pode nos levar à felicidade. Então, queremos ser felizes, temos que compreender a lei de Deus. E quanto mais a gente se aproxima desse conhecimento da lei de Deus, mais feliz nós nos tornamos. Não sabemos o que é felicidade ainda, não é? Nós somos muito influenciados ainda pelos impulsos da matéria. Afinal, é um mundo de provas e expiações, uma penitenciária, entre aspas, não foi eu que defini como penitenciária, foram os espíritos, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar isso. Ele vai dizer que não somos uma penitenciária para sempre, quer dizer, a gente ainda é. Mas a proximidade, à medida que a gente busca conhecer essas leis, ela vai nos fazendo compreender o que é felicidade também. Então esses impulsos começam a ser tomados, impulsos de espíritos ainda da nossa ordem. E essas leis, eu falei no princípio, muitas vezes a gente não consegue perceber que ela é imutável. A gente pensa que ela é mutável, mas ela é imutável. O que ocorre muitas vezes é que a gente não tem compreensão. A nossa visão das leis de Deus é muito influenciada exatamente por essa imperfeição nossa. E essa lei divina, normalmente quando a gente vive mais o aspecto religioso do Espiritismo e não elabora, né, essa aproximação das leis de Deus através dos outros aspectos, que é o científico e o filosófico, e a gente vive só a parte moral, a gente pensa que as leis de Deus só é especificamente para isso, para a moral. Mas não. As leis de Deus é de tudo. Tudo que a gente possa pensar e querer compreender é lei de Deus. E ela podemos até dividir em duas partes.
leis morais e leis físicas, vamos dizer assim. Porque só tem dois elementos no universo. Dois elementos. Deus criou apenas dois elementos. O elemento material e o elemento espiritual. O material ele é usado para o elemento espiritual progredir. E o elemento material não tem inteligência, é um atributo somente do elemento espiritual. E o elemento espiritual, ele usando essa matéria, ele pouco a pouco vai compreendendo como funcionam essas leis. Mas chega um momento que esse conhecimento exige também algumas mudanças de comportamento, de atitude, porque não vivemos isolados. A criação divina, ela obriga que vivamos gregariamente. É instinto. E quando a gente fala lei, quem é do direito sabe. Quando a gente fala lei, lei é uma imposição, não é uma escolha. Ela é uma imposição. A gente diz assim, reencarnação é uma lei divina. A gente não escolhe, a gente vai ter que reencarnar. Para a justiça de Deus e para que a gente progrida, para que se efetue essas duas características, é obrigatório que passemos por ela. Então, quando se fala lei, é para obedecer. Se não obedecer à lei, tem consequências. O direito humano conhece dessa forma. E quando Kardec colocou lei, quando os espíritos falam lei, é imposição. Muitos de nós não gostamos dessas leis. E preferimos criar as nossas leis. As nossas leis próprias. É o que ocorre na humanidade. Por observar, já que a lei divide em duas partes, as leis morais do homem de bem. Vamos estudar, saber o que é um homem de bem, a partir das leis morais. E Jesus foi encarregado planetário de organizar tanto a natureza, quando eu falo natureza, é todos os elementos aqui, os animais, nós, o corpo fisiológico, né? Os rios, as montanhas, a atmosfera, o clima, tudo isso é a natureza. Então, a natureza, quando ela é observada, nós podemos identificar as leis de Deus ali. E observando os nossos semelhantes, a gente consegue também detectar as leis de relações entre nós, seres humanos, no caso do nosso planeta Terra. Então a natureza está lá, escrita na natureza, as leis de Deus. Basta a gente observar. A filosofia, Platão, Aristóteles, Sócrates, Diógenes e tantos outros aí, ela tem o papel de observar, principalmente a natureza, para encontrar respostas para a vida. Mas nem sempre a gente tem evolução suficiente para observar e detectar. E dizer assim, isso é certo, isso é errado. Em 1940, onde vocês estavam vivos ou estavam nascendo, Sebastião já estava completando uns 3 séculos já. Em 1940, a ciência, a medicina, estimulava as pessoas a fumarem, porque fazia bem para a saúde. E olha, que naquela época o cigarro não tinha filtro não tinha nenhuma exigência sanitária para diminuir qualquer tipo de substância tóxica no fumo. E era ministrado pelos médicos, olha, tinha até uma propaganda nos Estados Unidos. Aí mostrava uma mulher, que nos anos 40, 50, a mulher era muito submissa, né? Ela era bem doméstica. Aí mostrava uma senhora lá, uns 4 filhos, e os filhos, olha,
subia nas cortinas, quebrava as cadeiras, quebrava a copa, fazia uma bagunça dentro de casa. E ela toda descabelada, a pobre da mulher, a mãe. Descabelada, cansada. Aí ela se senta na cadeira, pega um maço de cigarro, tira, acende, e os meninos ficam quietinhos. Ela fica tranquila, se sente bem, depois que dá alguns tragos. Mas aí, observando os efeitos disso, a ciência chegou à conclusão, lá nos anos 60, 1964, por aí, chegaram à conclusão que o fumo causa câncer. Então veja, a gente observa as coisas e nem sempre a gente sabe observar. Nem sempre a gente tem elementos suficientes para observar e dizer assim, isso é certo, isso é errado. Isso não quer dizer que a gente não possa ter acesso a essas leis. Podemos sim. Essas leis são acessíveis. Deus não criou nenhum obstáculo para que a gente conheça essas leis. Mas ela vai depender do nosso grau de adiantamento, de evolução. Por isso que as leis de Deus, elas são imutáveis, mas não são iguais, essas leis, em todos os homens. Os mundos mais adiantados e os mais atrasados têm suas leis, são divinas, são imutáveis, mas são próprias para aquele mundo. Não é uma diferença de lei, é que tem lei que não é útil aqui no nosso planeta. Por exemplo, lei de causa e efeito é uma lei, uma imposição. Nós vamos observar ela aqui no nosso planeta Terra. Mas se vocês forem reencarnar em Júpiter, a gente provavelmente vai evoluir para ir para lá. Os habitantes, os espíritos da Terra, aqui no nosso sistema solar, quando evolui muito, eles começam a se preparar para reencarnar em Júpiter. E lá não tem lei de causa e efeito. Por que não tem? Porque não é apropriada àquele mundo. Por que não é apropriada? Porque ninguém professa o mal. Ninguém professa o mal. Todo mundo professa o bem. Então a lei de causa e efeito, como a gente pensa hoje, ela é mais assim, expiação, né? Então lá não tem. Aí todo mundo é igual lá? Não. Tem espíritos mais evoluídos, menos evoluídos uns dos outros, mas em relação a nós, terráqueos, a gente seria assim um símio, um macaco, e eles seriam os seres humanos, para ver a diferença entre nós e eles. Então essas leis são apropriadas a cada mundo. Por quê? Porque o corpo, por exemplo, físico, lá em Júpiter, é etéreo. Não é visível aqui na Terra. O espírito de Júpiter pudesse vir aqui, a gente não veria o corpo dele. Porque a substância, a matéria que tem lá, não é a matéria que tem aqui. Mas as leis que regem a matéria não podem ser observadas por nós, porque nós não temos percepções para esse tipo de matéria. Nós temos percepção para a matéria bruta. Aí a gente tem percepção para isso. Até no plano espiritual aqui da Terra, ele tem uma matéria etérea, mas mesmo assim ainda é uma matéria distante, a matéria que existe espiritual no planeta Júpiter. Eu uso Júpiter porque é o único que sabemos aqui. Temos informações muito ricas de tudo lá, de muita coisa que há no planeta Júpiter, na revista Espírita, muitas comunicações que falam sobre esse planeta, né? Inclusive Mozart, aquele músico, né? Ele é cidadão de Júpiter, vem aqui para ajudar a gente na arte, porque a arte lá, a gente ainda não estamos preparados para uma arte
mais evoluída, não é? Mas já estamos trabalhando para isso. Os espíritos já designaram o Victor Hugo, desde o ano 2000, para assumir a responsabilidade de alterar a arte no nosso planeta. Vai levar alguns séculos, mas vai ser alterada para uma arte mais sublime, não é? Hoje não precisa nem a gente comentar muito a arte no nosso planeta, né? Há muitos equívocos. E os espíritos vão trabalhando isso para que a gente, no futuro, compreenda que há uma lei divina que importa que nós evoluamos também na área da arte. E a arte está aí no nosso planeta. A arte, a arquitetura do nosso relevo, das nossas madres, dos nossos pássaros, é arte trazida da imaginação dos espíritos superiores, quando projetaram aqui a Terra sob a ordem de Jesus, nosso governador planetário. Então, podemos sim avançar no conhecimento das leis divinas, mas exige que a ciência avance nas suas observações, né? E os homens de bem também avancem nas suas pesquisas para o melhor burilamento do seu espírito na área moral. Então, intelecto e moral são as duas asas que catapultam a gente a dar saltos mais rápidos para a nossa felicidade. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, esse Deus não é uma pessoa, é a lei. Quanto mais a gente se aproxima, mais essa lei nos atrai para ela, para a gente ser feliz. E olha, felicidade aqui na Terra é moral e física. Não adianta você ser bonzinho apenas. É preciso que você cuide do seu corpo. Cuide da sua casa fisiológica, porque ela repercute no nosso planeta na área moral. Então nós devemos nos alimentar bem, cuidar bem do nosso corpo, para que possamos ter saúde. E devemos buscar as orientações de comportamento que repercutem na nossa área mental para equilibrar essas duas asas. Porque moral, podemos incluir aí a mente, intelectual, né? Está sempre ligado à mente, e o físico, ele recebe toda a influência moral do nosso arquivo. Por isso que Allan Kardec, também avançando nas suas pesquisas, perguntou aos espíritos se a gente pode e como devemos ter esse conhecimento das leis divinas. Como podemos obter esse conhecimento? A princípio, a observação. Mas eu já falei aqui que podemos nos enganar. Olha, Platão é um filósofo muito conhecido e tem muitas primícias que são verdades, mas tem muitas outras que não são. Por exemplo, na época, ele observando a natureza, ele chegou à conclusão, ele olhou assim, uma galinha, um pato, um pássaro, e olhou para nós, seres humanos, e chegou à conclusão, lá na sua academia, porque é uma academia, e chamou os seus estudantes e tudo mais, e disse assim: cheguei à conclusão que o homem é um bípede sem penas. Vocês se acham parecido assim com a galinha, com o pato? Eu não. Mas ele chegou a essa conclusão. Veja, um filósofo tão sábio, né?
Aí Diógenes chegou lá, que era um opositor às ideias de Platão, algumas ideias. Aí chegou lá, jogou uma galinha, tirou as penas da galinha, Diógenes, e jogou assim no meio da academia, e disse assim: olha aí teu homem. Aí passou uma galinha sem pena correndo do lado todo. A observação fica bastante clara, mas Platão, para não perder o bom humor, né? Mas a diferença é que a nossa unha é mais larga, a unha da galinha é mais estreita. Chegou essa piada, né? Então, para que a gente avance mais rápido, todos nós, Deus permitiu que quem estivesse mais avançado pudesse ajudar quem estivesse atrasado. Então nós, para conhecer as leis divinas, recebemos o apoio dos espíritos superiores. E esses espíritos reencarnam, como Platão, como Sócrates. Mas nem sempre eles acertam tudo, eles podem errar. Eles podem se equivocar. Só Jesus. Esse é o espírito puro. Isso é o que nós sabemos, né? Porque Kardec disse assim: mas se há essa lei, porque a gente pensa assim, né? Quem é advogado aqui do direito? Tem alguém aqui? Ninguém? Está tudo escrito. Você pegar a Constituição brasileira, a Constituição americana, a Constituição da União Europeia, da Inglaterra, de qualquer país, está tudo escrito, codificado, tudo em coisa. Aí Kardec perguntou: onde é que está escrita essa lei? Está escrita onde? Porque as pessoas vão querer saber. Aí os espíritos respondem: está escrita nas nossas consciências. Aí vamos parar para pensar. Está escrita, e por que eu não consigo ter acesso a ela? Aí os espíritos responderam, né? Não tem acesso a ela porque vocês se esqueceram e muitas vezes ignoraram. Ou seja, a gente sabe, mas ignora. Sabe que aquela lei existe, mas a ignora. Ou criamos as nossas leis. Minha tia gosta muito de criar essas leis. Ela adora, assim, mudar as leis de Deus. Por exemplo, ela está solteira até hoje. E não era, porque ela é feia, não se veste bem, não se cuida. E também muito exigente. Porque ela queria ser um Brad Pitt. Brad Pitt com 18 anos, né? A exigência dela era descabida. Mas o pobre do Santo Antônio era o culpado. Aí ela pegava a imagem de Santo Antônio, que era na espírita, aí cortava a cabeça de Santo Antônio, jogava dentro de uma jarra d'água Santo Antônio, para ele arrumar um marido para ela. Está solteira até hoje, não funcionou. Mas ela ainda acredita, porque está cheio de Santo Antônio lá. Então nós criamos essas leis absurdas para ignorar as leis de Deus. E é muito comum entre nós. Mas se está escrito em nós, deveria ter acesso a ela. No livro do Espírito André Luiz, No Mundo Maior, ele vai tratar de uma área da nossa psique que ele chama de casa mental. O Joana de Anjos vai falar da mente, né? Ele dividiu essa casa mental em 3 partes. Subconsciente, está tudo, todas as nossas experiências estão gravadas no subconsciente. Vocês vão estudar a Joana de Anjos, ela vai falar de inconsciente, né? Mas é a mesma coisa. Palavra diferente para o mesmo conteúdo. E ele diz lá, o Espírito que está instruindo o Espírito André Luiz Caldeirado, que existe o consciente. O consciente é a gente aqui. É o que a gente consegue perceber. É o hoje. É o presente. E existe outro departamento lá que ele chama de superconsciente. E ele vai dizer que está lá as substâncias
divinas da qual a gente tem que elaborar. É as leis divinas que estão lá. A gente tem que se lembrar que esse subconsciente arquiva desde a nossa criação por Deus, passando pelos reinos inferiores, que na Terra a gente conhece como mineral, vegetal, animal. Em outros planetas pode ter outro nome, outra substância, mas passa por reinos inferiores para chegar ao nominal. Então tudo está arquivado. E no período em que a gente não tinha razão, consciência de si mesmo, a gente era do reino animal para baixo. Então nós não agíamos por vontade própria, por instinto. E o instinto é exatamente essas leis que estavam escritas. E a gente foi aprendendo essas leis como funcionam à medida que a gente passou pelo reino mineral, vegetal, animal e agora nominal. Está tudo escrito lá no subconsciente. O que a gente aprendeu está tudo lá. E a gente esqueceu muitas delas. Muitas delas. Eu mesmo esqueço direto. Principalmente quando eu estou com fome. Eu esqueço das leis de Deus. Se você botar uma fava, um galinha de carne dela, uma farofinha bem, eu não vou comer o que o meu estômago cabe. Se tiver aquele refrigerante pretinho, que muita gente odeia, eu amo, o gelo de limão, aí piora, porque eu vou dilatar o meu estômago. Então, lá para meio-dia eu estou comendo tudo isso, lá para as 10 horas da noite eu estou tomando Sorrisal. Não sei nem se tem Sorrisal, ainda tem ainda. É da minha época, mas vocês tem, né? Passando mal. Mas a lei de Deus tinha dito para mim já, porque eu já tinha feito isso já, na minha idade, centenas de vezes eu fiz isso. Então eu já sabia o que ia acontecer. Mas a gente ignora. Isso é só um exemplo banal. E as outras coisas mais graves que a gente ignora? A gente sabe que é errado, tanto moral como física. A gente sabe, por exemplo, no passado, as pessoas da medicina diziam assim: olha, você não pode tomar sol. Você tem que botar protetor solar. Certo? Mas se você for para o sol com protetor solar, você não vai sintetizar o quê? Vitamina D. E agora, como é que fica? Aí você, então eu vou para o sol sem protetor. Bom senso, né? Tome, mas tem um tempo para você estar ali. Basta 30 minutos, no máximo, para que você diariamente possa receber o seu grãozinho de vitamina D através dos raios solares. Mas depois disso, passe um protetor solar. Então a nossa observação da vida, as experiências que a gente passa, ela vai pouco a pouco, com o auxílio desses espíritos que reencarnam aqui para nos ajudar, nem sempre acertam, como Platão, por exemplo, e tantos outros, que deixam legados de verdades, da qual nós temos que estudar, se orientar. Sabe o que é que os espíritos dizem sobre esses espíritos que não acertam sempre? Ele diz assim: mesmo assim, não ignorem. Porque tem gente que é milindrada. Se uma pessoa aqui da Terra escreve um livro, um filósofo, se tiver um pontinho errado, ele elimina totalmente. Esse aí está condenado. Como se o nosso planeta tivesse esse espírito puro. Que Kardec perguntou: sim, mas tem alguém aqui na Terra que possa ser enviado de Deus, já que esses espíritos são mensageiros, né? Para nos ajudar a evoluir? Tem algum deles que Deus tem enviado que possa nos servir de guia e modelo de homem para a obtenção dessas leis? Aí os espíritos sintetizam a resposta rapidinho: Jesus. Agora a gente tem que meditar o que é guia.
que é um guia? Por que guia e modelo? Por que Kardec colocou guia e modelo? Guia. Você é um turista. Aí você volta, vai lá para Sardenha, na Europa, na Espanha. Aí vai naquelas plantações, né, de uva, plantação de algumas frutas. Ele começa a provar, né, aqueles azeites e tudo mais. Mas antes ele já fosse na Sardenha, volta. Mas ele vai para a Sardenha. Né? Mas ele vai assim: vou para a Sardenha, na marra, vou chegar lá vou passear por lá. Aí chega na Sardenha e vai atrás de alguma coisa e sai perguntando: onde é que fica um vinhedo aqui, para que eu possa degustar algum vinho, algumas uvas e tudo mais, para ver como é essa região. Aí a pessoa fica assim: pega aquela rua ali à direita, pega a esquerda, vai em frente, aí lá vai e volta, né? Sem saber nem espanhol nem nada, vai tentando chegar até lá. E dá tudo errado, que a pessoa não tinha, mesmo morando na Sardenha, não tinha conhecimento do lugar onde ele morava. Então você, para ser guia, então você tem que conhecer, não é? Olha, você vai ser guia e vai me ensinar a dirigir. Você é meu guia para dirigir. Você precisa saber dirigir para ser guia, não é? Eu quero viajar para algum lugar. Vou pesquisar, arrumar uma pessoa que conheça realmente o lugar para me guiar. E a pessoa já tem experiência, eu já passei por aqui, já sei como é que funciona isso. Então o guia, ele não é só uma pessoa que aponta, porque eu já passei por experiências aqui na zona rural. Porque quando eu saí de Recife, primeira vez que eu saí da minha cidade, foi para morar numa cidade chamada Surubim aqui. Você já ouviu falar em Surubim? Eu fui trabalhar lá em Surubim, fazendo projetos de eletrificação rural. Só na zona rural. E muitas vezes eu tinha que andar a pé, porque a gente tinha que medir. E tinha locais que o jipe não entrava, era um jipe que tinha na época. E a gente tinha que ir andando. E com a trena medindo para fazer o projeto e tudo mais. Aí eu perguntava, às vezes chegava uma pessoa assim e me diga: o senhor sabe onde é a fazenda do senhor José de Té? É pertinho, é logo ali, dá para o senhor ir a pé. Eu inventava de ir a pé. 12 quilômetros a pé. Aí quando eu chegava lá, aí eu vi uma estrada, aí lá veio um motorista com o jipe, meu motorista. Aí chegava lá: esse carro não é. Aí eu fiquei com raiva do matuto, né? Aí voltei lá e disse: olha, o senhor disse que era aqui pertinho, dava para ir a pé. Eu digo: dava. Mas o senhor não falou que dava para a gente indicar. Mas o senhor não perguntou. Se tivesse me perguntado, eu tinha dito. Então ele não é um guia. Porque ele sabe, mas não sabe orientar. Às vezes as pessoas sabem, mas não conseguem transferir esse conhecimento em algo que a pessoa possa aprender. Então Jesus é esse guia. Por quê? Porque Jesus é o guia da nossa humanidade, porque ele já passou por isso. Não como espírito que passou pela feira do mal, porque tem espírito que evolui pela feira do bem. E bem e mal, gente, é algo que a gente tem que estudar muito no espiritismo. Existe o mal por ignorância, existe o mal calculado. Jesus, quando errava, é porque ignorava. Quando ele aprendia, não errava mais. Então tem muitos espíritos que evoluíram sem passar pelo mal calculado, ou seja, não passou por um mundo de expiações e provas. Mas Jesus é um espírito que já existia, já era espírito puro, quando o nosso planeta Terra nem existia. E o nosso planeta tem 4,5 bilhões
mais ou menos, de existência. 4 bilhões e meio de existência. Jesus já era um espírito puro antes disso. Então, para ele ser governador da terra, para ele ser nosso guia, ele teria que aprender e saber tudo sobre a terra. Da natureza, dos animais, dos espíritos que vão morar aqui. Por quê? Porque ele já estagiou em outros planetas. Como estagiário, ele acompanhava espíritos puros que governaram o planeta de expiações e provas. Por isso que ele foi escolhido pela comunidade de espíritos puros para governar a Terra, porque ele tinha base para isso, tinha conhecimento para isso. Por isso que ele é o nosso guia. Então ele vai nos guiar porque não tem errada. Se a gente seguir Jesus, não vai dar nada de errado. Mas o Evangelho de Jesus não é Jesus. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, se é o caminho, ele é o guia, né? Olha, vai por aqui, vai por ali, é o guia. A verdade, então, ele já sabe. Ele não tem dúvida, ele já sabe que é a verdade. A verdade é a vida. A vida, a gente pensa assim, a vida como existência. Mas a vida ali a gente poderia traduzir como devemos viver. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. O mim não é ele. Ele não está lá esperando, volte para cá, volte, não vai não. Quem vai Tereza, vai Tereza, passa. Não é assim que Jesus age. Ele vai estar lá e diz assim, o código é esse, a lei é essa. A lei que vocês podem compreender é essa aqui que eu deixei para vocês. O mim são essas leis. E o Espírito, lá no livro Renúncia, quem já leu Renúncia aqui? Do Espírito Emmanuel. Renúncia é fantástico esse livro. O Espírito crístico veio aqui na Terra, é um dos Espíritos que veio aqui para a Terra para ajudar a sua família espiritual a evoluir. Ela vai dizer, o Evangelho de Jesus, na sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, ou seja, é para cima, evoluindo, cujo fim, cuja compreensão só podemos obter se passarmos por 4 etapas. A primeira etapa, para conseguir isso, a primeira etapa é conhecer. Quem já leu aqui o Evangelho, os 4 Evangelhos? É assim mesmo. Quando eu chego é assim, nas casas espíritas. Quando eu pergunto, às vezes eu vejo um dedinho debaixo da cadeira, assim, querendo subir. Não é porque a pessoa só leu 3 parágrafos. É assim. Mas preciso que a gente conheça. Onde é que a gente vai encontrar o Evangelho de Jesus? Onde? Só no Evangelho segundo o Espiritismo? Joana de Anjos vai dizer, tem muitas alterações nos evangelhos que a gente lê hoje, mas a essência está lá. Está lá, tem que conhecer isso aí. Sem conhecer, que adianta a gente ir para a segunda etapa se não conhece? Aí a segunda etapa é simplesmente a mais difícil. Se a gente passar por essa daí, já facilita o restante. Precisa primeiro conhecer, depois começar a sentir. Sentir. O que é sentir? Tem que criar sentimento. Sentimento com relação a mim. Tem que desenvolver através dessa leitura. Né? Porque muita gente lê o Evangelho de Jesus e decora. Se você perguntar o versículo tal, o capítulo tal, eu sei. Mas sem nenhum sentimento. Sem sentimento que a gente pode desenvolver através da meditação. Meditar. O que é meditar? Meditar, gente, não é transcendental. Você sentar naquela posição de lótus, né? Fechar os olhos, botar a mão para cima assim e começar a zunir, tocar um sininho, tocar uma música. Meditar é pensar, analisar o que isso
repercute na minha vida, no meu comportamento? Eu estou dentro desses parâmetros? O que eu posso melhorar para alcançar isso aqui? Isso é meditar. Observar o mundo, as pessoas, não fofocar, né? Porque tem gente que observa a vida dos outros para